Essa manhã, irmãos, queria compartilhar com vocês algo que comecei a pensar no início da semana, acho que talvez observando tudo que acontece no mundo hoje em dia, e comecei a me lembrar do fato que Deus tem um propósito muito claro para a vida do seu povo. E refletindo sobre essas coisas, eu fui levado a me lembrar do Salmo 1. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa manhã. Uma mensagem que eu estou chamando de o caminho da prosperidade. Deus tem planos para a vida dos seus justos. E o salmista fala um pouco sobre isso. E nós queremos conversar sobre isso com você nessa manhã. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo diante da Tua palavra. Eu oro para que o Senhor inspire os nossos corações, Senhor, através desse salmo. Eu oro para que o Senhor clarifique no coração de cada um de nós aqui aquilo que o Senhor deseja que nós entendamos, Senhor, e absorvemos dessa palavra, Senhor. Eu oro para que Teu Espírito, que é aquele que é capaz de ir profundo na nossa alma, que Ele trabalhe, Senhor, no nosso coração nessa manhã, nessa nossa mente, e nos revele a Tua vontade, e nos revele a Tua pessoa. É isso que nós desejamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o Salmo 1 juntos, e aí a gente começa? Tem alguém que quer ler para mim, hein? Um voluntário? Salmo 1. Gente, um de cada vez, eu tenho que escolher só uma pessoa. Ninguém? Então, bom, eu vou lá. Ah, não anda lendo Salmo, né? Daí a Bíblia está colada. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Muito bem, essa é a palavra do Senhor no Salmo 1. O Salmo 1 é um salmo que provavelmente foi escrito por Davi, não há uma certeza absoluta de que foi escrito por Davi. Mas o Salmo 1 é muito interessante porque ele é o primeiro. Gostaram dessa afirmação? Quando eu comecei a ler o Salmo primeiro, e depois de ler a primeira vez, isso já era segunda-feira, eu estava fazendo isso, e você já vai entender porque eu fiz essa afirmação que parece esquisita, eu fiquei realmente com essa impressão, falei, caramba, esse Salmo é muito importante. E ele estar em primeiro também é muito interessante, porque ele meio que faz um fundamento para todo o resto. Ele vai começar a dizer sobre isso, olha, existem dois caminhos. E tudo que você vai ouvir nas Escrituras aponta para um caminho ou outro. Tudo que você vai ouvir nos Salmos vai falar de viver num caminho ou viver no outro. Então ele realmente é um salmo que é muito interessante ser o primeiro, para direcionar tudo o resto. E se você se lembra uma vez que nós fizemos uma série sobre Salmos, Timothy Keller gostava de dizer que Salmos é meio que os evangelhos escritos antes dos evangelhos serem escritos. Lembram disso? Porque eles tratam do coração do homem, eles tratam da volta para Deus, do trabalho de Deus em nosso favor, e todos os salmos juntos expressam a vivência humana e a conversa com Deus, e a busca por Deus, e os atos de Deus em nosso favor. Os salmos fazem isso. Aí eu fui até pesquisar, e na verdade era isso mesmo, um dos comentários que eu achei falava exatamente isso. O Salmo 1 pode ser entendido pelos cristãos como realmente um salmo que é uma pedra de canto, né? Um cornerstone, uma pedra angular. Ela dá um fundamento para você entender a essência daquilo que Deus pede e orienta o povo, o seu povo. E ele começa dizendo sobre
os caminhos, e nós queremos falar um pouco sobre isso. Se você pensar as coisas que acontecem hoje em dia, toda a confusão que existe no mundo, ontem a gente estava conversando com algumas pessoas, até no aniversário, a quantidade de confusão que a gente encontra no mundo hoje, as surpresas que você não deveria ter, que nós não deveríamos ter, mas às vezes temos com alguns fatos que são divulgados a respeito de pessoas. Pessoas, às vezes, que você admirava, né? Porque agora você não admira mais. Mas que por um momento você tinha alguma ilusão de que, nossa, essa é uma grande pessoa. E quando você descobre a vida e o que ela anda fazendo, e você fala, não é possível, gente. Não é possível. Mas aí você começa a lembrar o que Deus já te ensinou no passado, que não há nenhum justo diante de Deus, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você começa a perceber que não é mais uma questão de se é rico ou se é pobre, se tem riqueza ou se não tem riqueza, se tem cultura, se não tem cultura, se mora no primeiro mundo ou se mora no terceiro mundo. É uma questão de coração, é uma questão de índole natural, é uma questão de estar voltado para Deus ou de não estar prestando atenção naquilo que Deus está falando. E o que isso significa para nós, quando essas coisas tão graves a gente vê acontecendo, aliás, coisas graves acontecendo, nós temos falado aqui desde o começo do ano, dentro da igreja, muitas vezes. Você fala, não é possível que isso esteja acontecendo dentro da igreja, e vai descobrir, é verdade. Não é possível que esse homem, essa mulher de Deus fez isso. Aí você vai descobrir, está acontecendo. É tão engraçado isso que no começo, quando alguns casos desses aparecem, você já deve ter percebido, um monte de gente para, tem que ver direito, não deve ser bem assim. A gente nunca acredita muito na pessoa que está relatando o problema. Porque a gente tem certo, vou falar uma palavra assim, a gente quase idolatra algumas pessoas, como se elas fossem Deus, ao invés de apenas estarem representando Deus e falando, de certa forma, em nome de Deus. O que falta no mundo é temor de Deus. Temor de Deus não é medo de Deus, mas é o ato de não considerá-lo como o supremo que Ele é, como o eterno que Ele é. Aquele que não teme a Deus, não é porque ele tem medo. Quem tem medo de Deus continua fazendo escondido. Quem tem temor de Deus não faz nem escondido. Porque ele considera aquilo que Deus tem falado. Isso para ele tem valor. O que falta no mundo é temor de Deus. E, infelizmente, isso às vezes acaba acontecendo dentro da igreja. E nós tomamos decisões e fazemos coisas e nos envolvemos com coisas porque falta em nós um maior temor de Deus. Um profundo respeito. As Escrituras são um convite para uma vida. As Escrituras são a revelação de Deus para nós, para que nós entendamos a nossa condição e possamos voltar para o Senhor. A gente cantou bastante sobre isso aqui. Obrigado, Pedro. Muitas canções falando sobre nos esvaziar, né? De preparar o caminho, estou me diminuindo. Não é no sentido de se apagar, mas é de entender que você precisa muito de Deus. E que você precisa tomar algumas ações para que Deus encontre em você um espaço para trabalhar, porque Ele não vai violentar você. Ele vai continuar te chamando. Ele vai continuar te chamando e falando. Tua voz. A gente quer ouvir a voz, mas a gente se aproxima, a gente olha, a gente tem temor de Deus, a gente presta atenção ao seu ensino. É isso que o salmista quer chamar a atenção, porque aqui nós estamos falando de uma questão de importância eterna. Não é coisa pequena, não é uma coisa simples. É muito vital. Nós estamos falando de vida e morte. E isso precisa mexer conosco. Isso precisa trabalhar a nossa vida. Vamos dar uma olhada juntos aqui então. Primeira coisa que eu quero comentar, que a gente encontra no versículo 1 e 2, o salmista fala para nós de dois caminhos. Eu quero falar primeiro do caminho ruim, que é o caminho que eu chamo de o caminho natural. Se você não fizer nada desde que você nasceu a respeito disso, você vai para esse caminho. Ah, mas você vê, eu nunca faria o que tal fulano está fazendo. Talvez porque você não teve a mesma condição que ele teve, você não está na mesma circunstância. Sim ou não? Tem alguém aqui que pode dizer, eu jamais faria tal coisa? Você não pode dizer isso. Infelizmente, ninguém pode dizer isso. Eu jamais roubaria porque eu estou com fome e não tenho o que comer.
Não diga isso. Talvez você não queira fazer isso, mas você não pode... Quem é o homem ou a mulher que pode dizer, jamais farei isso? Nenhum de nós pode dizer isso. A nossa índole natural, ela nos leva para um caminho. O salmista apresenta esse caminho ruim como um caminho que vai nos puxando e vai aprofundando-nos num atoleiro, na lama. Ele fala, feliz é aquele que não segue. Ele começa ao contrário. Feliz é aquele que não segue. Não segue o quê? Não segue o caminho dos perversos. E aí ele fala de seguir. Aqui o exemplo para nós é, talvez, aquele blá 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 que você fica ouvindo. Ele não segue, ele não ouve. Hoje é legal que dá para a gente usar a coisa da internet, né? Não segue, não dá follow no caminho dos pecadores, ouvindo conversinhas. Você ainda está de longe. Ah, eu só sigo, eu não dou like. Eu só observo. E você está lá seguindo, de longe. Mas se você continuar nesse caminho, uma hora você começa a querer andar com ele. Nem anda no caminho dos pecadores, ele aprofunda mais. Aí já é mais que seguir. Você já está meio que convivendo. Você está de boa. Você meio que não ri das piadas sujas, mas você está ali. Sabe que tem desonestidade no meio daqueles negócios, mas você fala, mas eu não fiz nada. Mas você está andando junto. Você já não está mais seguindo só. Você não está mais ouvindo só. O pecado vai te arrastando. A sua natureza vai te... Você vai se sentindo confortável com aquela situação. Alguns dizem que é aquela coisa do cauterizar a consciência. Ou seja, a luzinha ali do Espírito Santo, ou da sua própria consciência, daquilo que seus pais te ensinaram, daquilo que você aprendeu, já não está mais sentindo tanto efeito. Você vai abrindo as suas fronteiras e vai abraçando coisas, você já começa a andar com esses pecadores. E se você não cuidar, por causa dessas más companhias, você vai acabar caindo no atoleiro de vez, que é o caminho dos zombadores. Aí ele diz, sentamos com eles. E vocês sabem que sentar fala também da mesa, fala da comunhão, aí você já está mais do que só acompanhando, agora você já é da turma. Aí você já está bem enfiado na lama. Aqui você já se perdeu. Aqui você já está com uma dificuldade enorme de ver as coisas como elas deveriam ser vistas. Feliz é aquele que não entra por esse caminho, porque o caminho vai te arrastando cada vez mais para o atoleiro. Sabe o que a gente entende, estudando um pouco mais, essas palavrinhas, esses tipos de pessoas que a língua aqui coloca para nós? Zombadores são aqueles que, num grau maior, ele tem zero respeito por Deus. Essa é a turma com que você acaba se envolvendo, se você for deixando que um caminho vai te levando ao outro. Começa ouvindo, começa ficando do meio, e depois você está enfiado naquela confusão e não sabe mais como sair. Essas pessoas são mais do que aquelas primeiras lá dos perversos que estão tentando te influenciar para o erro. São pessoas que não respeitam a Deus, elas escarnecem de Deus. É um grau de fazer piada com Deus. É o desrespeito, é o zero temor a Deus. Não andem nesse caminho, não se sentem com essas pessoas. Não dê ouvido a essas pessoas. E nós temos que ter consciência da nossa natureza e da nossa fraqueza. Nós não temos em nós mesmos condições de resistirmos a essas companhias. Não seja aquela pessoa que fala, não, eu estou envolvido porque eu sou forte. Cabeça feita. Né? Eu não vou deixar influenciar por isso. Isso não existe, gente. A nossa natureza não nos ajuda nisso. Talvez você resista e vá de pouquinho em pouquinho. Você é 0,0001 influenciado por aquela turma, por aqueles conceitos, por aquelas ideias. Mas ao longo dos anos, de repente, você não sabe o que aconteceu e você está sem fé. Você não sabe o que aconteceu e você já não crê mais. Você não sabe o que aconteceu e você fala, Deus, eu não sei, eu não te sinto mais, eu não te percebo mais, meu coração parece que está frio. Dá uma olhadinha no seu histórico. Dá uma olhadinha no seu histórico. Dá uma olhadinha nas coisas que você tem se envolvido com, sido influenciado por, dado crédito. Quando você dá crédito a uma pessoa, aquilo que ela fala tem maior peso na sua mente e no seu coração do que você imagina. A questão do respeito que você acaba, e eu também, qualquer um de nós, acabamos dando para alguma pessoa,
Aquilo entra na nossa mente e no coração mais forte do que você imagina. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com o que você lê. Cuidado com o grau de respeito que você dá àquela pessoa, porque às vezes ela fala coisas boas, mas ela também fala as coisas muito ruins e diferentes daquilo que Deus fala. E você acha que você vai conseguir filtrar tudo. Cuidado, não é tão simples assim. Há uma natureza em nós querendo o que não é de Deus. Cuidado, talvez não valha a pena você querer ser tão assim, deixa comigo que eu vou filtrar todas as coisas e vou conseguir absorver só o que é bom. Cuidado, não estou dizendo não faça, mas estou dizendo cuidado. Saiba quem você é. Saiba que há uma tendência em nós de ir pelo outro caminho. Há um outro caminho que o salmista diz, fuja disso, mas, pelo contrário, se você fugir disso, tem um outro caminho que você pode escolher. E aqui ele diz que é o caminho, e eu puxei uma palavra aqui do hebraico que me chamou a atenção, que você vai talvez achar estranho inicialmente, que é assim, ande pelo caminho onde você vibra com Deus. Eu falei, vibra com Deus? Está estranha essa conversa. Que Bíblia que eu peguei nessa? Deixa eu ver se essa Bíblia aqui é crente mesmo. Vai que copiaram aqui, fizeram uma tradução. E o sentido que eu captei e eu achei muito interessante é que me lembrou da questão da frequência, da afinação. Ande no caminho onde você está alinhado com Deus. Onde você vibra na mesma frequência que Deus está, e não na sua própria frequência ou na frequência de outra pessoa. Entende essa analogia? O outro termo mais tradicional é aquele que tem prazer, satisfação. Qual é a comida que você mais gosta? Pizza? Hã? Ovo? Ovo é ótimo. Picanha. Fala aí. Doce. Brigadeiro. Sorvete. Sorvete é meu. Ninguém tasca. Só de perguntar isso e você falar isso, já deu uma aguinha na boca. Você já pensou, quem sabe hoje? Deixa eu ver se eu me permito, né? A gente fala hoje. Quando você lembra disso, já é bom. Quando você come, você não sente um prazer? Você fala, ai, cara, que delícia. Dá vontade até de chorar, às vezes, se for muito bom. Você fica emocionado, né? Eu gosto de cozinhar umas coisas diferentes, então às vezes quando eu faço assim, porque você vai ali, né, vai com cuidado, aí você come, isso aqui tá bom demais, né? É isso que o salmista está falando, tenha prazer em Deus e na sua palavra, a ponto de você sentir essas emoções quando você está com Ele na palavra. É isso que Ele quer da gente. Ele não liga que você goste da comida, foi Ele que fez. Ele liga quando você começa a idolatrar a comida e troca Ele pela comida, né? Fica sem ler a Bíblia, mas não fica sem comer. Não é? Para dar um exemplo mais radical. Vibrar na frequência de Deus, estar alinhado com Ele. Essa coisa de, Deus, eu percebo você. Eu lembrei do bolo de chocolate do Gregório McNutt. Nunca consigo esquecer quando a gente fala dessa expressão. Ele gostava de falar, eu amo o Senhor mais do que eu amo bolo de chocolate. É uma expressão para dizer isso. O prazer, a satisfação. Não seja atraído, não siga, não ande, não sente com aqueles que andam no caminho dos ímpios. Não se junte a isso. Mas tenha prazer na palavra de Deus, na lei do Senhor. Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. E a outra expressão que ele usa é de meditar nela dia e noite. Aí você já vai pensar, mas não dá, gente. Eu tenho muita coisa para fazer. O que ele está dizendo é o seguinte, é que você mantenha na sua vida a consciência da importância da palavra de Deus. E medite nela. Se você pegar um texto de manhã, um versículo, você pode carregar ele com o dia inteiro e meditar nele. A expressão é muito similar ao que as vacas fazem com o capim. Elas comem um capim, é meio nojento, tá bom? Mas eu vou falar. Elas comem um capim, elas mastigam, vai para o segundo estômago, depois volta, elas mastigam mais um pouco, depois vai para o outro estômago. Elas têm uma coisa assim com as vacas, né, com gado. Essa expressão é a mesma. Ruminar, meditar e meditar. Eu falei para a Bia ontem assim, amor, eu queria pegar um salmo para ter uma mensagem mais curta domingo.
Aí eu comecei a olhar aqui, dá uns 50 sermões, se você ficar meditando nisso aqui. É a riqueza da palavra de Deus, é o prazer, é deixar isso ressoar com você. Isso é a coisa do vibrar, ressoa comigo, me toca, me atrai. A gente tem que buscar isso. Ele está falando, esse é o caminho. Se você não está nesse caminho, esse caminho é o que você tem que procurar. Você tem que mudar, parar de ouvir, seguir gente que não te leva para esse caminho, ouvir mais gente que te leva para esse caminho. Você precisa andar com essas pessoas, e você precisa sentar com essas pessoas. Aí você senta aqui domingo, aí você senta no grupo pequeno, você senta num aniversário, sentar com as pessoas, falar daquilo que é a palavra de Deus, falar sobre isso, falar sobre o que Deus está fazendo na sua vida. Expressar-se dentro desse contexto. Eu lembrei de outro exemplo para mim, mascar chiclete. Gente, eu sou muito fã de chiclete. Por mim, eu mascava o tempo inteiro, mas chega uma hora que a boca começa a travar e eu tenho que parar. Porque senão eu ficava dia e noite. Só trocando, né? Porque acaba o gosto, daí você pega outro. E eu fiz essa associação na hora. Falei, uma coisa que te dá prazer, e que te agrada e que você quer ficar fazendo. É assim que tinha que ser. Senhor, eu queria estar atento à tua palavra. Mesmo nos afazeres do dia, você vai lembrando. Lembra uma hora, lembra outra. Se você precisa, deixa à vista. Cola na sua mesa de trabalho um versículo cada dia. Deixa no seu bolso. Deixa na capa do celular. Sei lá, se vira. Não é o que você quer? Não é o que você diz que quer? Não é o que você canta que você deseja? Então faça. Faça. Enquanto eu anotava essas coisas aqui para trazer para vocês, eu estava ouvindo também. Eu sempre, às vezes, estudo com uma música por trás, que me ajuda a concentrar, que eu me disperso se eu tiver só uma coisa para fazer. Eu preciso ter duas. Então, eu normalmente ponho uma música que não me atrapalhe, mas que faça focar ali. E, coincidentemente, estava tocando o meu respirar. Né? Tua vontade feita em mim. Eu associei na hora a tua vontade com a tua palavra. A vontade é a palavra. A palavra determina o que é a vontade de Deus. Meu respirar, de novo. Aquele caminho melhor é o caminho onde nós meditamos dia e noite. O que é que você faz dia e noite? Respira. Você está entendendo qual que é a ideia do salmista? A sua vida, ela gira em torno da vontade de Deus, da palavra de Deus. Isso é meditar. Você não precisa ficar isolado e ir para o mato, porque só lá eu consigo ficar 24 horas meditando. Não. Você tem consciência, você traz. Paulo fala de trazer pensamento cativo a Cristo. Ele fala de tudo que for louvável, tudo que for de boa honra, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Talvez nós vamos ter que ser mais radicais com algumas coisas das nossas vidas e repudiá-las. Não tem espaço para isso mais na minha vida. Porque eu quero estar mais focado. Eu já tenho que trabalhar, eu já tenho que correr, eu tenho que atender pessoas. O que eu vou fazer com o resto do meu tempo? Adicionar mais coisas que não estão alinhadas? Ou eu vou fazer aquilo que Deus deseja de mim? Esse salmo nos diz que são felizes aqueles que escolhem esse caminho. Felicidade, nesse texto, quando Deus fala, felizes são. Em outra versão diz, como Deus gosta daqueles que andam nesse caminho. E não é porque Deus vai fazer coisas para você, porque agora você escolheu Ele só, não. Sabe por que Ele fica feliz? Porque Ele criou você para esse caminho. Portanto, você alegra o seu Criador, você alegra o seu Pai, você alegra o seu Senhor, você alegra o Espírito Santo, você alegra o Senhor quando você escolhe esse caminho. Quando você dá as costas para o outro caminho. Quando você olha para Ele e fala, eu quero, Senhor, andar no caminho dos justos, não dos ímpios. Eu quero andar no caminho onde eu estou ecoando com o Senhor. Jesus orou dessa forma por nós, não foi o que Ele disse? Pai, assim como eu e você somos um. Que eles sejam um. Que eles vibrem na mesma frequência. Que eles estejam sintonizados e afinados conosco. É a vontade de Jesus, é que você escolha esse caminho. O salmista, então, nos apresenta duas figuras muito interessantes, para você ver quais são os benefícios e qual é a realidade eterna de escolher um caminho e escolher o outro. Eu não vou perder muito tempo no segundo caminho, porque eu acho que você já sabe bem disso, está bem claro para você, mas o exemplo que ele diz é que o caminho
do perverso, dos pecadores, dos zombadores, dos escarnecedores, seja lá o nome que você der na versão que você está usando, é um caminho que é comparado à palha. E a palha não tem futuro. A palha, quando o fogo de Deus, exemplo, consumidor vier, não vai sobrar nada. A palha é o que é consumir, não sobra nada. O caminho do ímpio é um caminho sem futuro. É um caminho, segundo o texto, que diz que é sujeito ao juízo de Deus. E não vai passar. Não vai passar. É um caminho sem valor. É um caminho onde não sobra nada quando o fogo, o juízo de Deus for exercido no fim da vida. Porém, aquele que escolhe ter prazer em Deus e na sua lei medita dia e noite, ele é como árvore plantada junto a ribeiro. Você pode dizer assim, eu sou uma árvore. Fecha os olhos, imagina. Uma árvore bonita, uma árvore que você acha grande, assim, bonita. Plantada junto a ribeiro. As raízes são profundas. Não está fácil de ver lá por cima, mas você sabe que lá embaixo a água do rio chega nessas raízes. É isso que Deus está dizendo. Essa é a diferença da palha, que não vai durar, para uma árvore plantada, que fica à margem do rio, ou seja, plantada no melhor lugar. Uma árvore que não é afetada pela falta de chuva, que tem alimento garantido. Nós sabemos que rio e águas falam do Espírito Santo de Deus, certo? Essa é a figura que está implícita aqui, um símbolo do Espírito, ou seja, a árvore que é constantemente renovada pelas águas desse rio, é alimentada pelas águas desse rio, é purificada. Purificada. Eu vim diante do Senhor, como é que fala a canção? Trouxe o meu pecado e recebo o teu perdão. Não diga que você não peque, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, ao qual vocês podem se chegar e dizer, Pai, pequei contra o Senhor, eu tenho escolhido dar ouvidos a algumas vozes, talvez tenho andado em caminhos tortuosos, perdoa-me, Senhor. E o que diz o texto? Se você pedir, e se você mudar a sua maneira de pensar a respeito daquilo, que é arrepender-se, metanoia, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos lavar de toda injustiça, etc, etc, etc. Um rio que alimenta você como árvore, renova, alimenta, purifica, fortalece. E quando fortalece, e as coisas estão indo da forma que Deus planejou para você, porque Ele te fez para isso. E é por isso que Ele se alegra quando você escolhe esse caminho. Você vai ser aquela árvore que dá fruto. Ou seja, você cumpre o seu propósito. O propósito da árvore é que ela dê fruto na hora certa. A árvore você se torna algo que gera valor. E gera valor de acordo com a vontade de Deus. Não é valor segundo o mundo, mas é valor que tem valor eterno, segundo a ordem de Deus. Aquilo que você foi criado para ser. E eu gosto de pegar as palavrinhas ali, ele diz, na época certa dá fruto. Fala para mim de uma vida que está em ordem. Não é dar fruto o tempo inteiro, feito louco, se desgastar. E não é ficar sem dar fruto, mas na hora certa, no tempo de Deus, alimentado pelo rio. As águas de Deus na sua vida, você gera fruto. Na hora certa, uma vida em ordem. Olha que árvore maravilhosa. Outra expressão que o salmista usou aqui para nos explicar isso, ele diz, folhas que nunca murcham. Essa palavra é forte, nunca murcham. Como assim? As folhas murcham? Não. Aqueles que estão no Senhor, eles são preservados pelo poder de Deus, pelo seu Espírito. Aí, não tem como não vir na nossa mente o texto de Paulo, né? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem fome, nem nudez, nem espada. Nada pode nos separar. Nós estamos guardados em Deus. As nossas folhas nunca murcham. Fala para mim de eternidade. Porque um dia nós enfrentaremos a morte. Ah, então essas folhas murcham. Não. Deus garante a sua ressurreição. A sua eternidade. Os ímpios são como a palha, mas aquele que escolhe o caminho do Senhor, esse viverá eternamente. As suas folhas nunca murcharão.
Ainda que ele morra nessa vida natural, ele será ressuscitado, terá o seu corpo restaurado e transformado e viverá eternamente. Depois ele diz: em tudo prospera. No hebraico, o sentido de prosperidade é diferente do que as pessoas gostam de usar hoje em dia, só voltado para coisa material, ser bem-sucedido. Aqui no hebraico é a prosperidade integral, e é a prosperidade interior, é a prosperidade espiritual, é a prosperidade da alma. Porque Deus está criando e trabalhando para que existam seres, falamos outro dia, né, sobre isso, pessoas da eternidade. Nós somos o povo da eternidade, nós não somos o povo do tempo terreno. Nós somos o povo da eternidade. É isso que você é. Por isso que não faz sentido a gente ficar tão envolvido com as coisas desse tempo. E desejar alcançar e ser bem-sucedido nas coisas desse tempo. Para nós cristãos, isso não estou dizendo que você não vai fazer. Deus que guia o seu caminho. Se Ele quiser que você seja uma pessoa bem-sucedida nesse mundo, Ele tem um plano para você. Continue respondendo adequadamente esse plano. Mas não é mais seu foco. Seu foco é ser a árvore plantada junto ao ribeiro, que é alimentada pelo Espírito de Deus, fortalecida, purificada, lavada, que cresce, que dá fruto e suas folhas nunca murcham, porque a sua força não vem de si mesmo, mas vem do rio, vem de Deus. Essa é a prosperidade que Deus fala, a prosperidade da alma e do espírito, a prosperidade integral da vida. É a prosperidade que fala sobre uma vida alinhada com Deus. Você é próspero. Como que você vê se você é próspero? A sua vida está alinhada com Deus, ainda que com as suas limitações, com as suas dificuldades. De vez em quando a gente erra, tem que pedir perdão a Deus, fala: Deus, pisei na bola. Mas ela está alinhada com Deus? Quando você ouve uma voz, né? Eu estou cheio das analogias hoje, porque não tem como não lembrar disso. A palavra diz que a gente tem que dar ouvidos e aprender a ouvir a voz do... De quem? Do Espírito, a voz do bom pastor. Bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí você canta: tua voz aquece o meu coração. Volta lá no texto inicial. Que voz que você anda ouvindo? Que voz tem aquecido o seu coração? Precisa ser a voz do bom pastor. Essa é a prosperidade, uma vida alinhada com o que Deus planejou para você. Voltamos ao início do texto mais uma vez. O que ele diz que esse é o que é feliz. É esse que dá alegria ao Pai. O que Deus falou a Jesus? Esse é meu filho em quem eu tenho muito prazer, muita alegria. O que Jesus estava ouvindo do Pai? O Pai estava satisfeito porque Jesus estava obedecendo ao Pai. Estava cumprindo o seu propósito. Quando nós andamos no caminho que Deus propôs para nós, nós damos alegria ao Senhor. Portanto, essa figura é importante para nós. Eu creio que todos nós queremos ser como árvores com essa qualidade, com raízes fortes, uma vida com raízes fortes. Pessoas que são árvores, segundo o Salmo 1, elas não são facilmente abaladas pelas circunstâncias dessa vida, porque elas têm confiança no que elas são. Não porque é uma confiança delas, uma confiança que Deus está dando a elas. Eu fui chamado para ser uma árvore. Eu tenho uma vida alinhada com Deus, meu prazer está em Deus, meu prazer está na lei do Senhor, e eu medito nela dia e noite, eu estou vivendo com o Senhor, então eu sou uma árvore. E Deus vai cuidar de mim, e me fortalecer, e me ajudar a criar raízes fortes. E eu não serei mais abalado. Jesus dá uma outra metáfora para isso. Ele diz: aquele que me ouve precisa construir a sua casa sobre a rocha. É a mesma figura. Em termos de teológicos e simbólicos, é a mesma figura. Uma árvore plantada junto ao ribeiro. O ribeiro que é o símbolo do Espírito de Deus, raízes fortes. A casa plantada sobre a rocha. Mateus 7 fala sobre isso. Portanto, irmãos, fica bem claro que a gente precisa ter cuidado com as referências da nossa vida. Nós precisamos ter cuidado com o que os nossos olhos consomem, aquilo que a gente lê, a gente vê. Precisamos ter cuidado com o que os nossos ouvidos ouvem. E quando eu falo cuidado, é porque assim, não cabe a mim, não sou eu que vou fazer a lista na sua vida do que você vai ler, ouvir ou não. Você precisa sentar diante de Deus, analisar a palavra de Deus, meditar, porque é a forma de você fazer a validação, e começar a ter coragem
de escolher coisas diferentes, de abandonar algumas coisas. Cuidado com o que você faz. Tem coisas que você talvez não vai ter como evitar ter acesso. Talvez na faculdade, talvez no seu trabalho. Mas você vai ter que cuidar com isso. Cuidado com quem você anda. Quais são as pessoas que de fato influenciam a sua vida. Cuidado com os falsos profetas. Pessoas que parecem ter intimidade com Deus, mas ensinam um outro evangelho. Ensinam uma outra prosperidade. Cuidado com os falsos mestres. Pessoas boas de argumentos racionais. Te convencem. Lógica, uma boa lógica, mas a raiz desse ensino deles não encontra eco naquilo que o evangelho ensina. Você vai encontrar isso tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Observe, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres. Mas aí como é que eu faço, Leandro? Como é que a gente faz? A resposta está no Salmo. Buscar ter prazer nele. Vibrar na frequência de Deus. É uma vida que está buscando prazer nele acima de tudo, na pessoa de Deus, e não no que ele pode me dar. Não é naquilo que ele pode resolver na minha vida. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo aqui. Se Deus não resolver nada na minha vida, eu ainda o amarei? Tem um homem de Deus aí, David Brainerd, foi muito influente na vida de muita gente. Se você ler a biografia dele, você vai falar, esse cara não tinha nada para amar Deus desse jeito. Só teve perrengue, só dificuldade. O cara orava muito, o cara andava com Deus. E a vida dele era muito difícil. Problemas de todo tipo, especialmente saúde. Morreu jovem. Mas todo mundo olha e fala, esse homem era um cara de Deus. A intimidade dele com Deus, a presença de Deus na vida dele. Quando a gente sentava para ouvir ele, era como se o céu descesse. Se Deus não me der nada que é dessa vida, se não resolver nenhum problema meu, não me ajudar em nada material, eu ainda o amarei? Ou seja, ele é de fato aquilo que eu mais quero? Eu quero o que ele pode me dar. Essa é a pergunta. Isso é ter prazer em Deus. Meditar na palavra de Deus é a outra recomendação, obviamente, porque você não vai ter como julgar o caminho que não é o caminho de Deus se você não conhece a palavra de Deus. Você vai viver no achômetro. Você já viu o tanto de gente crente que vive no achômetro? Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que não tem nada demais, eu acho que não tem problema. Aí começa, eu acho que isso é legalismo, eu acho que isso é fundamentalismo. Ok, eu não quero entrar nesse mérito, eu quero que você analise o seguinte, o que é que de fato a Escritura ensina, goste você ou não, entenda você ou não, você vai ter que fazer uma escolha. Eu escolho confiar em Deus e na sua palavra. Eu não entendo porque Deus quer que o caminho seja esse, mas eu vou obedecê-lo. Eu vou seguir o seu princípio. Quando Deus fala de meditar na lei, talvez não precisasse comentar isso, mas ele não está falando de ordenança simplesmente. Lembra do filho do jovem rico? Cumpria toda a lei. Senhor, eu faço todos os mandamentos. Então vai e vende tudo que você tem. Jesus disse, a questão é do coração. E a questão, quando ele diz meditar na lei, é na lei como um todo. O termo aqui é o Torá de Deus, é toda a palavra, é toda a instrução de Deus. Tudo que você aprende de Deus. Não é simplesmente cumprir regras. Nós não somos um povo chamado para cumprir regras. Nós somos um povo chamado para sermos transformados de dentro para fora, para que a vida do rio, do ribeiro, flua em nós e o nosso fruto seja um fruto segundo aquela fonte. Segundo o propósito que nós fomos criados, certo? Se Deus te fez uma macieira, você tem que dar maçã. Se Ele te fez uma laranjeira, e se Ele te fez uma jabuticaba, sinto muito, dá jabuticabinha. Né? Todo mundo queria ser uma macieira. Todo mundo queria ser um... Jaca lá. Então, tem todo tipo de gente, né? Na vida cristã. Mas a jaca tem que vir, certo? Se eu sou um pé de jaca, se é isso que Deus planejou para mim, que alegria falar, Senhor, estou tão feliz hoje, Senhor, porque eu botei uma jaca para fora. E o Senhor me chamou para isso. Quando é que nós vamos ter alegria com aquilo que dá alegria a Deus? Gente, estou lembrando de muita história. Veja como isso tem a ver com a Bíblia como um todo. Você quer ser Abel ou Caim? Você quer mostrar seus grandes feitos para o Senhor? Senhor, olha aqui esses legumes.
Não tem melhor nessa terra. Eu não pedi legume. Não é que Deus estava sendo chato com Caim. Vamos usar nosso exemplo aqui. Deus tinha um propósito nas coisas. A gente vai dar o fruto que Ele espera de nós. E não é mesquinharia de Deus, gente. É porque Ele criou você para isso. Faz com que sua vida esteja alinhada para aquilo que você foi criado para fazer. Qual é o fruto que Deus chamou para você dar? Fique plantado junto ao ribeiro. Escolha o caminho do prazer em Deus. Escolha o caminho de conhecer a sua palavra e o fruto acontecerá. Ele será uma consequência. Por último, para a gente fechar esse texto aqui, não menos importante, o que esse texto está falando é de nós, do fato que nós precisamos ter atitude. Vocês entendem isso? Lendo esse texto? Ele fala como é feliz o homem que, e depois ele não fala assim, e portanto eu vou jogar vocês num lado bom e vocês eu vou jogar para o lado mau. Ele diz, escolha o caminho que você deseja andar. Escolha o caminho que você deseja andar. E tem uma sacada aqui nesse versículo 6 muito interessante que eu não tinha pensado em outras leituras e dessa vez eu, fazendo um pouco mais de estudo, meditando um pouco mais, está vendo como que faz sentido? Fiquei pensando bastante sobre isso, fui ler mais coisas. O texto diz assim, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Nessa versão aqui que eu estou lendo, vocês percebem que na primeira parte do versículo fala Deus alguma coisa, na segunda não fala nada de Deus? Perceberam isso? Deixa eu ler para vocês aqui uma outra versão. O Eterno traça o caminho que você escolhe, mas o caminho que eles, os ímpios, escolhem é uma pista escorregadia. Sabe o que Deus está falando para nós? O que Deus está dizendo para nós é que quando nós escolhemos o caminho aqui do prazer na lei do Senhor e da meditação, de estar envolvido com a palavra de Deus, Deus se envolve com este caminho. Você escolhe andar com Ele, mas é Ele que guarda o seu caminho. O que vocês lembram aí? Aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Deus se envolve com o caminho do justo. Deus não se envolve com o caminho do ímpio. Ele está largado à sua própria sorte. Deus não precisa ir lá e fazer um mal para ele. Não me escolheu, né? Então você vai ver só agora. Não. O caminho do ímpio é um caminho de destruição. Ele é como a palha, não tem futuro. Ele não precisa de ninguém atrapalhar ele. Ele vai se dar mal. É natural para qualquer um de nós. Esse caminho seria o mesmo. Mas aquele que escolhe o caminho que Deus está propondo, o Senhor forma e guarda e orienta esse caminho. Deus vai com você nesse caminho, fazendo com que você chegue à estatura de Cristo como Ele prometeu. Romanos 8, 28, que diz também, todas as coisas cooperam. E esse versículo é mais longo do que o pessoal gosta de usar, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para que você seja uma árvore ao ribeiro, dê fruto e suas folhas nunca murchem. É para isso que todas as coisas cooperam, para formar Cristo em você, para transformar você num cidadão da vida eterna, da vinda de Jesus. Não é todas as coisas cooperam, você vai se dar bem porque você é um cristão. Talvez você vai se dar mal em muitas coisas dessa vida, por razões que eu não sei te explicar, que estão sobre o governo, a soberania de Deus, porque a nossa vida não é aqui. Paulo diz, aprendi a estar pleno. Não é feliz. Aí não é nem feliz, contente, que ele fala, é pleno, bem, em toda situação. Os meus olhos, é como se ele dissesse, os meus olhos não estão nas coisas daqui. Eu descobri o Senhor. Eu descobri o quanto Ele me ama. Eu descobri que Ele vai guardar a minha vida até o fim, e o fim não é o fim é o começo. É isso que o salmista está nos ensinando. Portanto, o salmista nos diz, o outro caminho é o caminho da infelicidade natural, é construir a casa sobre a areia, é estar sujeito a juízo e morte. Deus não vai condenar o ímpio no fim da vida, o ímpio já está condenado. A gente não percebe isso. O ímpio já está condenado. Ele está por conta própria e não prosperará. O caminho que há prosperidade é o caminho com Deus. Independente das circunstâncias. Deus quer fazer você uma pessoa sólida,
firme nele, confiante nele, com a sua fé depositada nele. Ele te chama hoje para fazer uma escolha. Ele te chama hoje para guardar o seu coração acima de todas as coisas, como diz Provérbios 4:23, porque é outra analogia, o coração que acaba sendo atraído por essas coisas que nós falamos no começo, pelo outro caminho, né? É o nosso coração, os nossos anseios. Às vezes a gente tem boas ideias, eu quero encontrar a verdade, eu quero encontrar, né, a razão das coisas, a gente acaba atraído por isso e cai em ciladas. Deus está falando, venha andar comigo. Faça escolhas do caminho certo. Escolha o caminho da prosperidade. E o caminho da prosperidade é o caminho com Cristo. Porque é Cristo que faz com que cada um de nós sejamos verdadeiramente justos. O que você precisa saber em última instância é que nem mesmo andar nesse caminho você é capaz sem Cristo. É Cristo que nos justifica e nos faz justos. E agora a gente vive por fé e pode falar com a boca cheia. Eu estou em Cristo. Não há mais condenação. É isso que diz o texto. Não há mais condenação. Eu não estou condenado, estou de boa. Por causa de Cristo. Fora de Cristo eu estou perdido. Mas em Cristo não há condenação para mim. O peso pode ser tirado da minha vida. Agora a minha vida é aprender a viver pelo Filho de Deus e deixar que Ele transforme, me dê capacitação e poder e condição para ser aquilo que Ele me chamou para ser. Mas eu faço isso agora como resposta. Eu sou justo em Cristo. O Senhor, o Eterno, Cristo, guarda o caminho dos justos. Quem são os justos? Todos aqueles que foram lavados, regenerados, transformados pelo Espírito de Deus, quando eles renderam sua vida aos pés de Jesus e disseram, sim, Jesus, eu preciso de salvação. Vem, Senhor, resgata a minha vida. Eu não sou nada sem o Senhor. Vem governar a minha vida. Toma a minha vida em tuas mãos. Eu quero andar no seu caminho. Se você fez essa decisão, tenha essa convicção baseada na Bíblia, não em você mesmo, não em mim, não em ninguém. O Espírito de Deus me dá esse selo, essa condição, e eu creio na palavra de Deus. Independente do que acontecer amanhã na minha vida, daqui a alguns anos, não interessa. Eu estou guardado, eu estou seguro em Deus. As minhas folhas nunca murcharão. Ainda com meus olhos, e que eu vou ficando velho, mesmo que meus cabelos ficarem brancos, que para mim é tipo a folha murchar, né? Se eu fosse usar... Eu estou murchando que nem uma... Mais de 15 anos, gente, vocês não vão me reconhecer. Mas do ponto de vista da eternidade, eu tenho vida eterna. Isso não é pouca coisa. Isso tem que encher o nosso coração de alegria, de gratidão, de resposta a Deus, de você mudar a sua vida por completo, você se empenhar mais naquilo que Deus está querendo fazer na sua vida, na sua comunidade. É sobre isso. Se doar mais para aquilo que Deus está fazendo, não para ganhar nada. Você já tem tudo. Mas para que cada vez tenha menos daquilo que você quer mesmo na sua vida, naturalmente falando, e mais do que Deus quer. E aí você vai ser pleno em Deus também. E você vai ter o prazer da pizza, da picanha, do sorvete, a sensação de estar feliz em Deus. Falei, cara, Deus me dá prazer. Deus me satisfaz. Eu amo andar com Ele. Isso é o que Deus quer para a nossa vida. E é isso que eu queria compartilhar com você nessa manhã. E talvez esse texto te alimente também a investir mais tempo em oração por a vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Porque às vezes a gente se esquece, mas o caminho daquele que não rendeu sua vida ao Senhor é um caminho de morte. Não é um caminho de vida. Há outros salmos são maravilhosos, que falam sobre a dificuldade do salmista. Você pode ler lá depois, não lembro qual salmo. Porque diz, por que prosperam os ímpios? Por isso que você tem que ler a Bíblia como um todo. Porque às vezes você tem a impressão, pô, todo mundo se dá bem, menos eu. Mas a Bíblia está dizendo aqui que o fim do justo é a destruição. Fora de Cristo não há vida eterna, ainda que haja aparente vida aqui nesse tempo.
Nós trabalhamos por aquilo que é eterno. Esse é o presente de Deus, a vida eterna para nós. Amém? Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Eu tomei bastante tempo de vocês nessa manhã. A gente estava um pouquinho atrasado, então me desculpem. Pai, nós estamos, Senhor, buscando conhecer o Senhor. Eu sei que o Senhor tem feito coisas na nossa vida. Mas eu sinto também que o Senhor quer fazer um trabalho em nós de purificação, Senhor. Porque nós dizemos que nós queremos o Senhor, mas a nossa vida ainda não está 100%, Senhor, revelando que nós desejamos o Senhor acima de tudo. E nós pedimos perdão, Senhor, por isso. Mas nós sabemos da Tua graça. E sabemos, Senhor, que o fato de nós percebemos isso também é a Tua graça, Senhor. Que nos atrai e nos traz a consciência que nós precisamos aprender a escolher o caminho certo, Senhor. Eu oro, Senhor, porque é uma luta para nós, na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, para todos nós, Senhor. Que o Senhor nos ajude a nós não seguirmos o caminho errado, Senhor, e não darmos ouvidos a vozes, a influências, a ideias, a pessoas. E que se nós estivéssemos envolvidos com alguma coisa assim, Senhor, que o Senhor nos dê pela Tua palavra discernimento. A Tua palavra diz, espalhada analise aí. tudo, retenha o que é bom. Que nós possamos ter discernimento, Senhor, de saber o que é bom, aquilo que Te agrada e aquilo que não está ancorado, Senhor, no Teu Evangelho. Nós queremos ser pessoas sábias segundo o Teu Espírito. Equilibradas na tradição, na emoção, na razão, por causa da Tua palavra, Senhor. Ensina-nos, Senhor, cada um de nós nessa manhã, cada um de nós, Senhor, a nos vermos como essa árvore bela que o Senhor plantou, que o Senhor localizou junto ao ribeiro, que o Senhor mantém e que o Senhor há de preservar pela eternidade. E que isso gere em nós, Senhor, compromisso e gratidão com o Senhor, com o Teu reino e com a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem conosco nessa manhã. E se alguém tiver uma necessidade específica de oração fora desse assunto ou sobre a palavra e quiser orar, nós estamos também à disposição para orar com você, para que Deus acrescente a sua vida, tá bom? De forma sobrenatural. Se você está enfermo também, não saia daqui sem receber uma oração, gente. A gente fala sobre isso, mas normalmente, às vezes a gente nem sabe que a pessoa está, mas a gente acaba não orando, não é?